Aleluias! Graça e paz, igreja. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Nós vamos meditar um texto que está lá em Josué capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Se você não tem a Bíblia aí, você pode acompanhar no telão. Mas com certeza o Senhor vai trazer uma palavra especial para o teu coração nessa noite. E eu queria que você pudesse acompanhar com atenção aquilo que o Senhor separou para nós nessa noite. Nós vamos ler, depois nós vamos orar. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, pasta esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. 4. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, o mar poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar aos seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quando nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Feche teus olhos, coloque a sua mãozinha assim no coração. E nós vamos orar ao Deus dos céus e da terra que possa falar conosco nessa noite. Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós reconhecemos a tua presença tão forte nesse lugar, nessa noite. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Não é palavra de homens, é a palavra do Senhor. E que o Senhor possa, sim, ir de encontro, Senhor, a cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece cada um que chegou aqui nessa noite. Não chegaram aqui por uma casualidade, por uma coincidência. Chegaram até aqui nessa noite, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. E eu te peço que a tua palavra venha, Senhor, como um martelo que esmiuça a penha de cada coração, de cada vida. Entra, Senhor, com a tua palavra em nós. Pai, quanto a mim, eu peço que o Senhor permita que eu diminua nesse momento, para que a tua palavra e o Senhor cresça nessa noite. Que a tua palavra seja bálsamo para o teu povo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode se assentar. Nós tivemos o privilégio de ouvir a semana passada o pastor Marcelo Jamal falar um pouco sobre a escola do Espírito. Dentro da escola do Espírito, ele falou a importância do deserto na nossa vida. Muitas vezes pensamos que o deserto é um lugar, né, que vai nos tirar do propósito de Deus, e nós tivemos, né, a ideia clara semana passada que, na verdade, o deserto ele tem a função de nos levar mais perto daquilo que Deus tem para nós. Então, é inevitável que nós venhamos a passar pelo deserto, mas o importante é que nós não somente possamos entrar e passar, mas é importante que nós possamos sair mais forte. Eu tenho certeza que o Senhor ministrou o teu coração a semana passada. O Senhor vai continuar fazendo essa boa obra em nós, que é ministrar a cada coração, porque é interesse de Deus que você cresça na graça, que você cresça no conhecimento dEle. Então, eu queria que você tivesse com o coração assim bem aberto, para que o Senhor possa falar com você nessa noite, falar conosco,
E independente, né? Porque a palavra é a palavra de Deus. Independente do que você passou na semana, independente das situações, das circunstâncias, que muitas vezes acontecem e querem nos abater durante a semana. A palavra do Senhor vem e renova, porque é a palavra de Deus. Amém? E eu já estou bem animado, porque o Senhor, nesses dias, tem falado muito ao meu coração. E quando você examina esse texto, Israel, como nós aprendemos, ele sai do Egito, ele passa pelo deserto. Agora Israel está perto de entrar na promessa, está perto de entrar no lugar que o Senhor permitiu que ele contemplasse todos esses anos. Uma multidão sai do Egito, aproximadamente, aqueles que são estudiosos da palavra de Deus, creem que entre 3 milhões de pessoas até mais ou menos 5 milhões de pessoas foi o tamanho dessa multidão. Né? O judeu ele não tinha poucos filhos, ele tinha muitos filhos, e a Bíblia diz que tinham 600 mil homens de guerra. Então, se cada um, fazendo um cálculo aqui rápido, cada um com uma esposa, já vamos para 1.200, né? E o judeu não tinha 2 filhos, mas vamos ficar com 2 filhos cada um. Então, nós já vamos aí para 3.400, 3 milhões e 400. Então, uma multidão, fora o gado, fora as galinhas, fora tantas coisas, estava uma multidão ali, antes de entrar na terra, do lado leste do Jordão. Se nós formos analisar no dia de hoje, mais ou menos o lugar onde se posiciona ali a Jordânia, essa multidão, e o Senhor vem falar agora com Moisés em primeiro lugar, quando o Senhor dá a palavra, o último livro da Bíblia ali, do Pentateuco a Moisés. Ele já estava prestes a entrar na terra, e o Senhor permite que ele venha com um discurso que ele já estava para finalizar o seu tempo. O Senhor ia recolher Moisés, e ali ele começa a falar com ele, e logo depois o Senhor leva Moisés, e o Senhor começa agora a falar com o seu sucessor, Josué. Depois de 40 anos, Moisés faz 5 discursos, e o Senhor o leva. O Senhor não permite que Moisés tome posse da terra juntamente com o povo de Israel. Em verdade, morreram muitas pessoas. Por quê? Porque 40 anos antes, eles estiveram mais ou menos no mesmo lugar, e ali existia a possibilidade de Israel tomar posse da terra, mas nós sabemos da história, por causa da incredulidade, aquele povo não tomou posse da terra, e eles tiveram que voltar para o deserto. Passaram 40 anos caminhando no deserto, até que eles possam chegar ao ponto que está aqui. Muitos morreram, muitos não tiveram o cumprimento da promessa na sua vida, mas uma nova geração se levanta, e agora o Senhor dá a oportunidade para que eles possam possuir a terra. Eu queria nessa noite falar um pouquinho com você sobre a questão das promessas de Deus na nossa vida. Quem crê que tem promessa de Deus aqui? Amém? Eu creio que você tem, eu tenho, nós temos promessas de Deus sobre nós. E o primeiro assunto, quando você vê, no texto aí, logo no versículo 2, quando Deus começa agora a tratar com Josué, o sucessor de Moisés, ele fala: meu servo Moisés é morto. Então ele fala para que ele pudesse se dispor para sair da terra. Primeira coisa que Deus trata com Josué, ele fala sobre o assunto da promessa. Ele fala sobre a terra, e ele lembra Josué da promessa que havia agora. Ele estava na posição que ele estivera 40 anos atrás, agora mais velho, agora mais experiente, Agora talvez ele já tinha um histórico, mas uma coisa continuava da mesma forma. Os inimigos estavam lá, a promessa do Senhor ainda estava vigente, e eles tinham sim que conquistar a terra. A terra não tinha sido conquistada ainda. A promessa, ela tinha que ser possuída. Havia uma palavra de Deus, mas agora era parte do povo de Israel de crer naquilo que o Senhor tinha falado e dar passos de fé para que eles pudessem conquistar aquilo que o Senhor já tinha para eles.
Muitas vezes acontece justamente assim na nossa vida. Deus tem promessa, Deus tem palavra, com certeza palavras que talvez chegaram até os seus ouvidos muitos anos atrás, mas a palavra do Senhor, ela não cai por terra. Amém? Agora, o que acontece é que nós temos que crer naquilo que Deus falou e tomar posse daquilo que é para mim e para você. E nós nessa noite vamos aprender justamente isso. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, quando nós recebemos uma palavra de Deus, como nós podemos tomar posse disso e como isso funciona na nossa vida. E nós vamos aprender aqui no livro, né, de Josué, nesses capítulos do 1 até o 9. Muito interessante esses 9 primeiros versículos do livro de Josué, porque você vê que ali tem várias promessas. Eu contei 8, 9 promessas, e tem algumas direções da parte de Deus. Então o Senhor vem com promessas e com direções, com promessas e com direções. Não vai achar, talvez você ache, mas vai ser muito difícil você achar em outro lugar da Bíblia tantas promessas reunidas no mesmo lugar. Nós vamos aprender nessa noite o que Deus quer falar conosco, como Deus, né, direcionou o seu povo, porque eu sei que como Deus operou no passado, Ele opera nos dias de hoje. Amém? Porque Deus, Ele não está limitado à geografia, Ele não está limitado ao tempo, Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Senhor. Então, quando nós aprendemos aqui, nós podemos aplicar para a nossa própria vida. Como eu disse, nós temos experiências, nós temos situações que nós recebemos da parte de Deus, promessas, e nós precisamos entender como que nós vamos tomar posse dela. Uma nova chance é dada agora para que Josué possa tomar, né, posse daquela terra. Agora com mais experiência, agora com o histórico, mas os inimigos estavam ali. Talvez eles já não tinham mais aquela influência que vinha do Egito com eles, já tinha, né, uma geração já tinha se passado, mas eles tinham que vencer os gigantes, vencer os obstáculos, e para isso nós precisamos de fé. Foi o que aconteceu aqui, é necessário que haja fé, para que nós possamos tomar, né, posse daquilo que Deus separou para nós. Tem uma promessa de Deus na sua vida? Talvez você não pense dessa forma, mas eu tenho certeza que tem. Promessas de Deus, que Deus já separou para você, e você tem, como eu tenho, de aprender a tomar posse dela. Eu não sei os pensamentos que você tem sobre você mesmo, mas uma coisa eu sei que os pensamentos de Deus para você são pensamentos de paz, diz o Senhor, para te dar, né, para colocar sobre ti aquilo que você deseja. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Aí, gente, o que a gente aprende com isso? Deus, Ele quer de fato que as promessas dEle decaiam sobre nós, que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nós. Só que nós, na nossa caminhada, nós nos deparamos com alguns inimigos, alguns ladrões das promessas de Deus na nossa vida. Quer ver um desses ladrões? Um desses ladrões é a incredulidade. Deus fala que é para você, mas você olha para o vizinho e você fala assim, de repente é para o meu vizinho, de repente é para o meu irmão, mas para mim será que é mesmo? Quando a gente age dessa forma, nós estamos agindo com incredulidade. Outras coisas que acontecem, outros inimigos, é que quando nós queremos que a coisa seja muito imediata. Deus traz uma promessa, Deus traz uma palavra para a sua vida, mas você quer que essa promessa se cumpra rapidamente sobre a sua vida. E tudo, né, quando se trata de Deus, tem o seu tempo determinado. Outra coisa que nós podemos ver que com certeza o inimigo das promessas de Deus na nossa vida é a imaturidade. Às vezes Deus tem algo muito poderoso para a sua vida. Quem crê? Amém? Porém, a nossa imaturidade não permite que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nós. Eu estava conversando com a minha filha uns dias atrás, minha filha está com 17 anos, e tudo que ela vai fazer agora, ela quer, de uma certa forma, negociar para que ela possa dirigir.
E aí eu falo, vamos lá, filha, comigo fazer isso? Ela fala assim, eu vou, mas senhor, deixa eu dirigir? Eu falei assim, aqui nós temos um negócio aqui na família que só começa a dirigir com 21 anos. E ela não, fala assim, não, isso vai ter que ser quebrado, eu quero dirigir o ano que vem. Por quê? Porque a gente se preocupa com a maturidade. Nós queremos, dirigir é bom, com certeza é muito útil para nós, mas a gente espera que possa, né, adquirir um pouco mais de maturidade para que isso possa ser feito e seja bem feito, né? E muitas vezes Deus é assim conosco. Ele quer que nós possamos tomar posse das suas promessas, mas por causa da nossa imaturidade, às vezes Deus tem que segurar. Deus não permite que nós venhamos a tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Tem um Provérbios 20, 21, que diz assim, a posse antecipada de uma herança não será abençoada. A posse antecipada de uma herança, a posse antecipada de uma promessa, ela não será abençoada. E a gente tem que entender isso, porque senão a gente fica frustrado com Deus, nós ficamos frustrados com a igreja, com as condições, conosco mesmo. Por quê? Porque nós não entendemos esses princípios, né? Sim, existem inimigos da promessa de Deus na sua vida e você tem que entender isso. Agora, veja bem que eu acho que é importante a gente entender isso, porque hoje nós ouvimos e vemos, estamos vivendo, né, muita gente falando sobre promessa, muita gente profetizando promessas na vida das pessoas, e às vezes a gente vê que há pouco entendimento sobre isso. Há pelo menos 4 tipos de promessas que nós temos que ter assim, clareza sobre elas. Primeira é uma promessa coletiva. Foi o que aconteceu aqui no capítulo 1, versículo 2, quando Deus faz uma promessa coletiva. Ele faz não somente para Josué, que ele tomaria, né, posse daquela terra, mas ele também inclui o povo de Israel. Então não era somente para Josué, mas também era para o povo. Então ali nós chamamos isso de uma promessa coletiva. Foi para Israel, foi para uma nação, pode ser para uma igreja, pode ser para muitos, né? Mas também existe uma promessa que nós chamamos uma promessa individual. Ou seja, Deus fala especificamente com você. Deus fala especificamente comigo. Coisas como ele falou aqui, especificamente com Josué. Eu vou ser contigo. Ser forte, ser corajoso. Como ele fala, quando Moisés estava cuidando, né, do rebanho do seu sogro Jetro, Deus fala especificamente com Moisés. Não tinha ninguém ali. Moisés estava sozinho no deserto e Deus aparece para ele e fala especificamente para ele. E o Senhor faz promessas. Tremendas promessas para Moisés. Então Deus fala coletivamente para um povo, mas Deus fala conosco especificamente. A gente tem que fazer discernimento entre um e outro, né? Outra forma, outro tipo de promessa, ou de promessa que nós podemos ver claramente nas Escrituras, é quando há uma promessa condicional. Ou seja, Deus fala que vai fazer algo, mas antes dele realizar algo, ele fala assim, se. E assim conseguimos discernir quando há uma promessa condicional. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado para cumprir tudo que eu tenho ordenado. Então existe ali uma promessa condicional. Se você de fato se prostrar, se você de fato obedecer, se você de fato quiser isso que eu tenho para você, então eu vou permitir que isso aconteça na sua vida. E às vezes nós, né, atropelamos isso e não entendemos isso muito bem. E existem promessas que são incondicionais. O que é uma promessa incondicional? Deus vai fazer, independente de quem está perto, independente de quem está envolvido com isso, Deus vai fazer. Vou te dar alguns exemplos de promessas incondicionais da Bíblia. Primeiro, o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Amém, igreja? Espero que você seja arrebatado também.
É uma promessa incondicional, vai acontecer. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, nós não sabemos quando, mas nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus vai subir. E quando muita gente vai estar aqui procurando onde estão, nós estaremos na presença do Senhor. O arrebatamento da igreja não é algo que pode acontecer, ou talvez vai acontecer, ou tem um si na frente, não, vai acontecer. O arrebatamento da igreja é um fato. Nós estamos na escala ou no relógio escatológico de Deus. A próxima coisa que deve acontecer é sim o arrebatamento da igreja, né? Os santos estarão na presença de Deus. Outra coisa que vai acontecer é a ressurreição dos mortos. Isso aí não é se vai acontecer, não, isso vai acontecer. Os mortos ressuscitarão primeiro, encontrarão, né, com o Senhor nos ares. Isso vai acontecer, a gente tem que ter a clareza disso. Outra coisa que nós, muitas vezes, não estamos falando disso, mas vai acontecer, é um fato marcante na nossa história. Nosso coração deveria estar jubiloso para que isso acontecesse. A volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai voltar, aleluia, igreja. Glória a Deus por isso, o Senhor Jesus vai voltar. Muitas vezes nossos olhos estão aqui na terra, nós estamos sonhando com as coisas terrenas, mas nós temos que ter a convicção que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, Ele está sentado à direita de Deus Pai, mas Ele há de voltar e julgar os vivos e os mortos. O Senhor Jesus vai voltar, isso é uma promessa, está nas Escrituras, isso vai acontecer, nada pode deter a volta do Senhor, e nós temos que estar, né, preparados para isso. São promessas incondicionais, irão acontecer. Agora, veja bem, quando nós falamos de promessas, né, tem dois princípios sempre que vão acompanhar a promessa. Toda vez que nós falarmos de promessa, tem dois princípios que sempre estarão acompanhando as promessas. O primeiro princípio é o propósito, e o segundo princípio é o processo. Então, veja bem comigo, toda promessa, presta atenção, toda promessa ela tem um propósito e ela passa por um processo. Sempre vai acontecer isso. E quando a gente começar assim, falar um pouco mais, você vai entender, e você vai começar a entender coisas na sua vida, talvez, promessas que você tem, porque existe um propósito, mas também existe um processo para isso que aconteça. Então, toda promessa só faz sentido quando um propósito, e todo propósito passa por um processo. Estão entendendo, gente? Então, é bem fácil, são 3 P's: promessa, né, propósito e processo. Promessa, propósito e processo. Veja bem como é que isso acontece. Quando Deus chama Noé e Ele fala da promessa da arca, que seria para salvar ele e a sua família. Mas qual era o propósito? O propósito era para que o povo não perecesse. E ali, quando Deus chama Noé, e Noé obedece à voz de Deus, começa um processo na vida de Noé, para que a promessa se cumprisse sobre ele. Quem está entendendo como é que trabalha junto certinho, né? Quando Deus chama Abraão, ele recebe da parte de Deus uma promessa. O Senhor fala lá em Gênesis capítulo 12, para ele sair da sua terra, da sua parentela, para que ele, por uma terra que o Senhor iria mostrar. E quando Abraão se dispõe a obedecer à voz do Senhor, né, ele vem e começa ali o processo na vida de Abraão. Agora, qual era o propósito? O propósito está no versículo logo abaixo, que o Senhor fala: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, quando a gente entende isso, a coisa começa a ficar mais clara para nós. Porque nós vivemos numa geração que tudo parece que começa conosco e termina conosco. E na realidade dos fatos, as coisas não são assim. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Não é para nós e por nós. E as promessas que Deus entrega nas nossas mãos, o propósito de Deus ajuda nós a entendermos que as promessas que são para nós, elas têm um propósito muito maior do que nós pensamos. Deus, através da sua vida e através das promessas que Ele quer derramar sobre ti, Ele quer fazer muito mais, gente.
muito mais sobre a sua vida, muito mais sobre a sua casa, muito mais sobre a sua família. Quando Deus chama Moisés, né, para libertar o povo, ele vem, né, e mostra que havia uma terra, e havia um lugar para ele levar o povo de Deus. E Deus vem e chama Moisés, e qual era o propósito? A libertação do povo de Israel do Egito. Né? Então, você vê que existe sempre uma promessa, juntamente com um propósito, né, que leva a um processo para as coisas acontecerem. E quando a gente divorcia, quando a gente separa o propósito de Deus das promessas, a coisa começa a ficar sem rumo e sem sentido na nossa vida. Por isso que você vê muita gente andando sem rumo, pegando promessas que nem sabe o que está falando, por que está falando, e muitas vezes desconecta, né, divorcia, tira aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e Ele faz muitas vezes através de uma pessoa, através de uma promessa que foi derramada sobre ele. Quando nós não entendemos isso, a coisa começa a chocar, começa a ficar difícil. Deus chamou você, vou te dar um exemplo. Deus te chama para, de repente Deus te fez uma promessa que você vai casar, aqui ele não casou ainda. Amém? Solteiros. Tem solteiro aí? Só casado. Não ouvi nada. Tem solteiro aí ou não? Ei, aleluias. Então Deus fala assim, ó, tem uma promessa, vai casar. Agora o casamento é para quê? Será que é só para mim? Não, casamento é para que através do seu casamento, né, que é uma promessa de Deus, para aqueles que receberam essa promessa, tem uns que não, para que através do seu casamento seja estabelecida uma família, e que essa família seja abençoada, e através dessa família muitos sejam abençoados. Então você vê que a promessa de Deus, ela começa a tomar corpo, ela começa a se incorporar, né, no propósito de Deus, e também, para que isso aconteça, existe sempre um processo. E às vezes a gente tem dificuldade imensa em querer os processos de Deus na nossa vida. Então, vamos dizer que Deus te chama para prosperar. Deus, quem tem promessa de prosperar aqui, gente? Oh, glória a Deus, só 1, 3, 5, glória a Deus. Então Deus te chamou para prosperar para quê? Para que você possa, né, através da sua prosperidade, né, ser um canal de Deus na vida de muitos, para que o reino de Deus se expanda e muitas coisas aconteçam através da sua vida. Quando nós resistimos o propósito de Deus, juntamente com a proposta de Deus, com a promessa de Deus na nossa vida, as coisas começam a perder rumo. As coisas começam a perder o sentido natural das coisas. Mas quando nós começamos a enxergar isso num plano maior, as coisas começam a fazer sentido. A palavra do Senhor diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 16, né, ali no 31 mais ou menos, fala isso. Por quê? Porque as coisas que Deus quer que nós tenhamos é para que a gente possa de fato fazer um investimento que vai além de nós mesmos. Deus tem promessa de salvação para a nossa vida, amém? Quem recebe promessa de salvação? Agora, para que a promessa de salvação? Para que eu seja salvo? Claro, para que você seja salvo, mas através da salvação da sua alma, muitos também conheçam salvação. O carcereiro, ele tem aquele encontro com Paulo, e ele faz aquela pergunta, e Paulo responde, será salvo tu e a tua casa? Ou seja, a nossa salvação implica também salvação para os nossos familiares, porque você se torna um exemplo vivo, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele começa a testificar. Agora, testificar para quem? Para nós somente? Não, testificar para aqueles que estão perto de nós. Então você agora começa a ser um canal de salvação para que o Senhor, através da sua vida, opere milagres na vida das pessoas. Você vê que as promessas de Deus para nós têm desdobramentos que a gente às vezes não entende muito bem, mas acontecem na nossa vida, quando nós começamos a entender de fato o propósito de Deus e o processo de Deus na nossa vida. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus nos salva e nos chama para que nós possamos ter uma caminhada com Deus. Boas obras é isso.
é testificar da obra de Deus na nossa vida, né? Que nós possamos ser um testemunho vivo do poder de Deus sobre nós. Agora, amados irmãos, quando nós vamos para esse texto de Josué, que nós lemos há pouco, você vai ver um homem que viu muita coisa na vida. Ele, 40 anos atrás, ele se depara com uma grande experiência. Ele é mandado à terra de Canaã, essa mesma terra, ele já tinha colocado os seus pés ali. Ele é mandado àquele lugar para que ele pudesse observar a terra, espionar a terra. E ele vem com um repórter, e ele viu que havia dificuldades, e havia inimigos na terra, né? Os anaquins eram homens enormes, assim, mais ou menos o irmão David e o Thomas, aí, aqueles gigantão, eles eram baixinhos lá. Era só gigante, só homem grande assim. E quando eles viram aqueles homens daquele tamanho, eles falam assim: nós não podemos. Nós nos vemos como gafanhotos perto desses homens. Nós não podemos fazer isso. Quando eles começam com esse discurso, não somente eles influenciam aqueles que estavam ali perto, mas eles influenciam toda a nação de Israel. Mas esse discurso não caiu bem aos ouvidos de Deus. Por quê? Porque eles não creram que Deus poderia fazer aquilo que Deus falou que ia fazer. Quando nós recebemos uma promessa da parte do Senhor, quando Deus fala de nós algo, e nós não cremos que Deus é suficientemente poderoso para fazer aquilo que Ele falou que vai fazer, nós pecamos contra Deus. Por isso que nós temos que ter clareza que as promessas de Deus, todo mundo quer ter promessa da parte do Senhor, amém? Todo mundo quer ter sim uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, mas quando nós recebemos as promessas de Deus, isso vem com uma carga de responsabilidade, porque agora nós temos que crer que Deus é suficientemente poderoso, fiel, para fazer aquilo que Ele falou que vai fazer na nossa vida. Vê como é que a coisa começa a ficar mais séria? Então, agora Josué está aqui, em fronte à terra que outrora ele caminhara, que ele testificara que Deus era poderoso para fazer. Ele, né, agora se encontra agora como líder da nação. E agora começa o processo de Deus para que a promessa venha se cumprir, para que o propósito de Deus venha se cumprir, não somente sobre a vida de Josué, mas também sobre toda a nação de Israel. Veja bem, como que nós podemos entender isso? O propósito de Deus é que nós possamos entender qual é o processo de Deus na nossa vida para que nós possamos tomar posse da promessa que Ele tem para nós. Senão a gente vai lutar contra Deus, nós vamos lutar contra os irmãos, nós vamos criticar todo mundo, nós vamos arrumar desculpas e nós não vamos tomar posse daquilo que Deus já te deu. Então nós precisamos entender qual é o processo de Deus para que nós possamos tomar, né, posse da promessa que é para mim e para você. Então, eu queria que você prestasse bem atenção que Deus, né, o que Deus colocou no nosso coração para que nós possamos falar com a igreja. 3 pontos que nós vamos trabalhar aqui, são três coisas aqui que o Senhor fala diretamente com Josué para que ele pudesse, né, entrar na terra agora, e também não somente ele, mas toda aquela nação. Grande responsabilidade estava sobre os ombros de Josué. E nosso Deus vem e fala claramente com Josué ali. Primeiro, lá no versículo 7, pode colocar para mim, por favor? Ele fala com ele uma palavra aqui, bem pequena, mas muito poderosa. Fala assim: tão somente ser o quê? Não escutei nada. Tão somente ser o quê? Então, para que você possa tomar, né, posse da promessa de Deus que está sobre a sua vida, um dos processos de Deus é que nós sejamos fortes. Para servir a Deus, veja bem, amada igreja, para servir a Deus, nós não podemos ser fracos. Para servir a Deus, nós não podemos duvidar, ser fraco, e a gente tem que entender essa palavra, não é fisicamente fraco, não é isso. Ser fraco é quando nós não estamos crendo naquilo que Deus
falou que vai fazer. Quando nós, ser fraco, é quando nós não nos empenhamos em dar ouvido àquele que tem falado conosco. Ser fraco é quando nós não conseguimos seguir aquela direção que já foi nos dada pelo Senhor. Então, o Senhor Deus vem claramente e fala com Josué, né? Ser forte, ser forte. E nós precisamos entender o que é ser forte, né? Não é ser, né, como eu disse, fisicamente, mas vai exigir de nós determinação para que nós possamos seguir aquilo que Deus já tem falado conosco. As promessas de Deus são para nós, mas se nós não cremos naquilo que Deus está falando, gente, a gente não vai tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Então nós temos que ser determinados em seguir o Senhor, ser resilientes, né? Ser compromissados com aquilo que Deus já tem falado conosco, né? E às vezes aparece todo tipo de proposta para te desviar do caminho, sim ou não? Todo tipo de proposta para que você não venha seguir a Deus. E às vezes em propostas que são, né, boas, aparentemente, né, que vai render assim um dinheiro a mais, vai te ajudar para fazer aquela despesa que tanto você queria, ou aquelas férias que você queria tirar. Então vem aquele trabalho justamente na hora que você, né, que você separou para que você pudesse ouvir a palavra de Deus. Então você vai precisar de ser forte para que isso não venha te abalar e te tirar do propósito de Deus sobre a sua vida. E tantas outras propostas que vão surgindo para que você possa torcer a verdade só um pouquinho. Só um pouquinho, não é muito não. Você não precisa torcer a verdade muito. Você torce a verdade só um pouquinho, então a gente vai conseguir fazer com você aquilo que você está precisando. Então a gente tem que ser de fato determinado, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que, né, lutar contra a nossa própria fraqueza, contra a nossa tendência de querer fazer aquilo que vai ser melhor para nós. Senhor Deus vem claramente falar para o homem de Deus para ser forte. E ele fala assim, ó, não desvia nem para a direita, não desvia para a esquerda. Porque essa é a tendência, muitas vezes. A gente fala assim, não, é só um pouquinho. É só mudar aqui um zero, é só mudar aqui uma letra aqui, só mudar aqui uma vírgula. Mas o Senhor fala, né, ser forte. Não permita que as fraquezas do teu coração te roubem as promessas de Deus sobre a sua vida. Foi isso que Deus estava falando com Josué. Você já imaginou a pressão que estava sobre esse homem? Um falava uma coisa, outro falava outra coisa. Gente, se houve pressão, a gente às vezes lê assim, a gente não entra de cabeça no texto. Se houve pressão da primeira vez, com certeza houve uma grande pressão da segunda vez. Eles estavam mais ou menos ali no mesmo lugar, né, antes de passar o Jordão para tomar posse da terra, com uma população ali mais ou menos de 3 a 5 milhões de pessoas, né? Às vezes a gente tem uma igreja pequena de 100 pessoas, nós temos tantas opiniões. Imagina 3 milhões de pessoas, 3 milhões de cabeças, 3 milhões de línguas falando, né, achando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então ele tinha que ser forte, ele tinha que ser determinado, ele não poderia ser fraco nesse momento. Isso que Deus quer que você seja ao tomar posse das promessas de Deus sobre a sua vida. Seja determinado, seja um homem ou mulher que de fato entendeu o que Deus falou com você e não abra mão daquilo que Deus já falou com você. Quando nós negociamos as promessas de Deus, nós estamos sendo fracos. Se você tem convicção que Deus falou contigo, é uma palavra que vem da parte do Senhor, você tomou posse dessa palavra, não seja fraco, não desvie dessa palavra nem para a direita, nem para a esquerda, porque se tem uma coisa que o inimigo tem tentado fazer, é te trazer propostas alternativas para que você não persevere em seguir o Senhor. Ideias, sugestões, situações surgem para que você possa fazer aquilo que é mais conveniente naquele momento. Mas entre a conveniência do momento e a promessa de Deus, eu queria que você ficasse claramente com a promessa de Deus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Não permita que as propostas do mundo te desviem do propósito de Deus.
Não permita que as coisas, as conveniências que muitas vezes se apresentam até nós, venham te desviar daquilo que Deus tem para você. Então, no processo de Deus, nós temos que ser fortes. Ser cristão é ser forte. Nós podemos ter as nossas debilidades, mas o Espírito Santo que habita em nós, nos dá força para que nós possamos perseverar. Então o mérito, a honra e a glória é do Senhor. Quando eu falo ser forte, é ser dependente desse Deus que te sustenta. Não é ser forte no seu braço, não é ser forte na sua força, mas ser forte no braço e na força do Senhor. Seja forte, porque é o Senhor que chama Josué, o seu servo, para ser forte. Por quê? Porque ele precisava conquistar o quê? A promessa que já tinha sido derramada, já tinha sido dada a ele. Então, essa é a primeira palavra de Deus, ser forte. A segunda palavra, no processo de tomar, o processo de tomar as promessas de Deus, tomar posse das promessas de Deus, está aí também nesse versículo 7, que o Senhor fala com Josué: seja corajoso. Ser forte e seja corajoso. Agora veja bem, gente, os inimigos são reais. Eles não tinham conquistado a terra há 40 anos atrás. Então, os inimigos estavam aí na terra ainda. Eles não tinham sido derrotados. Tem inimigo na sua vida, enquanto você não bater de frente com ele, você derrotar esses inimigos, eles continuarão aí. E a terra, ela não pode ser conquistada, até que esses inimigos sejam conquistados, sejam dominados. Então, para que isso aconteça, é necessário que nós possamos ser corajosos. E às vezes, a gente está vivendo muito mais na autopreservação do que na coragem que o Senhor nos chama para ter. Biologicamente, nós somos pessoas que nos preocupamos com isso, com a autopreservação. Você vai ver que toda vez que o teu cérebro, ele detecta qualquer tipo de perigo, ele começa a mandar mensagem para que você se proteja, para que você se defenda, para que você tome um passo atrás. Essa é a nossa tendência natural, biológica, de fazer isso. Mas a palavra do Senhor, não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que está falando aqui com o homem, com o servo de Deus, e essa palavra é para você também nessa noite. Você tem que ser forte, mas você também tem que ser corajoso, porque o medo, muitas vezes, impede de você tomar posse daquilo que Deus já te deu. É seu, é meu. E a gente tem que ter coragem para que a gente possa abraçar isso que Deus prometeu para nós. E nós, infelizmente, irmãos, vivemos no meio de uma geração incrédula, uma geração que não dá valor àquilo que Deus fala, uma geração que não põe sentido na voz do Senhor, uma geração que não atenta à voz do Senhor. E nós precisamos, quando nós falamos de coragem, nós estamos falando de fé, porque a Bíblia fala, não sou eu que digo, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você vai lá no livro de Hebreus, ali no capítulo 11, é o capítulo que nós vemos que o Senhor fala sobre fé. Lá ele fala, no capítulo 11, que pela fé eles subjugaram reinos, pela fé eles praticaram justiça, pela fé eles obtiveram as promessas, pela fé eles fecharam as bocas de leões, pela fé. Tudo o que nós fazemos em Deus tem que ser pela fé, porque sem fé, a Bíblia diz, não sou eu que digo, é impossível agradar a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque vivemos pela fé e não pelas coisas que nós vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Fé. Se a gente não usar fé, a gente não vai conseguir sermos corajosos em Deus.
Porque a nossa tendência, eu não sei a sua, estou falando por mim, tá? É muitas vezes nós termos medo. Medo da situação que se apresenta sobre nós. Os desafios que a vida muitas vezes vem. Quem não tem desafio aqui, gente? Todos nós temos. Verdade ou não? Os desafios, os gigantes, eles se levantam contra nós. E até normal que venhamos a ter medo. Mas a gente não pode continuar com medo. E aí vem o fator coragem. Aí vem o fator fé. Que nós mesmo com medo, no Senhor, nós vamos para cima e nós lutamos e tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. Não é vergonha ter medo, vergonha é continuar no medo. Não é vergonha a gente ter esses sentimentos que muitas vezes querem nos prender. Você acha que Josué aqui, esse homem, ele não era como nós somos? Ele não era um homem sujeito às mesmas coisas como nós somos? Mas ele perseverou em seguir o Senhor, ele foi corajoso naquilo que o Senhor Deus apresenta para ele. Essa é a proposta que o Senhor tem para nós nessa noite, para mim e para você, que nós possamos ser corajosos em Deus, independente do desafio que você está passando, independente do gigante que você vai ter que enfrentar. O Senhor tem uma promessa para a sua vida. E os gigantes, eles estão aí armados para que você não tome, eles querem de fato te assustar, para que você não creia que Deus é suficiente, poderoso para te dar coragem, para te dar força, para que você possa conquistar os desafios que estão diante de ti. Nós servimos um Deus que é poderoso, nós servimos um Deus que é tremendo, nós servimos um Deus que dá, sim, a terra para aqueles que creem. Agora, aqueles que são incrédulos, infelizmente, eles têm que voltar para o deserto. Muitas vezes, a incredulidade tem nos travado. Muitas vezes, a incredulidade tem nos segurado para que nós não venhamos a abraçar as bênçãos, as promessas que Deus tem para nós. Isso é uma realidade, é Bíblia, tá, irmãos? Eu não estou querendo aqui trazer uma mensagem que vai te levar, talvez, somente a olhar ver o que eu estou falando e falar assim, não, vou fazer isso. Não, a palavra de Deus, não sou eu, não é a opinião de homem. A palavra do Senhor nos ensina isso, que nós devemos ser fortes, nós devemos ser corajosos. A palavra do Senhor não nega que tem uma terra para ser conquistada, a palavra do Senhor não nega que tinha gigantes ali para ser derrotados. Tudo isso é uma verdade para o povo de Israel, como é uma verdade para você nessa noite. Tem gigantes aí sobre a sua vida te espreitando. Mas uma coisa eu sei, tenho certeza do que eu estou falando, as promessas de Deus é para você. Agora, pela fé, tenha coragem de assumir isso que Deus está falando com você nessa noite e tomar posse, porque pertence a você. Você é povo de Deus, escolhido por Deus, para que você possa, de fato, receber da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para você, por direito e por herança. Dá um glória a Deus, irmão. Aleluias! Última coisa aqui que o Senhor fala com Josué, nesse processo de tomar posse das promessas de Deus para a vida dele e para o povo de Israel, o Senhor fala sobre a palavra de Deus. A palavra, né? E ele fala assim, não para de falar do livro da lei, ou seja, da palavra. Medita nela de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Não escutei nada. Você quer ser bem-sucedido? Então persevera na palavra de Deus. A palavra do Senhor é a forma, é o caminho, é o jeito, é a estratégia que Deus nos dá para que a gente não venha se desviar do caminho. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que a gente não venha andar nas nossas próprias opiniões, nos nossos próprios achismos. A palavra do Senhor, ela nos endireita o caminho. Luz para o meu pé é a tua palavra, já dizia o salmista. Ou seja, a palavra do Senhor esclarece, a palavra do Senhor traz luz, a palavra do Senhor endireita as veredas do homem, a palavra do Senhor que nos ajuda a não errar na caminhada. Se não for a palavra do Senhor, nós vamos errar. Se não for a palavra do Senhor
para nos dar suporte, nós não podemos, de fato, nós não vamos ter condições de nos manter fortes, nem de sermos corajosos. Por quê? Porque a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Senhor fala com Jeremias: eu velo pela minha palavra para que se cumpra. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos traz essa vantagem, gente. Nós temos, na palavra do Senhor, nós temos um caminho para seguir, e um respaldo da parte de Deus, porque nós não estamos andando nas nossas próprias opiniões, mas nós estamos testificando aquilo que Deus já falou. Você vê a diferença? Uma coisa é eu falar com você uma coisa, eu falo assim: irmão, eu acho que você talvez possa fazer isso, fazer aquilo, isso é uma opinião minha, talvez pode ser uma opinião sensata, talvez seja uma opinião boa, mas uma coisa é você ter uma opinião de um homem, e outra coisa é você ter a palavra de Deus para que você possa se repousar, né? Você possa ser respaldado por essa palavra. E quando nós de fato cremos na palavra de Deus, nós abraçamos a palavra de Deus para a nossa vida, e nós, na força do Senhor, na coragem do Senhor, nós andamos nessa palavra, não tem promessa que é minha e sua que vai ser roubada pelo diabo. O Senhor vai te dar, porque você se atreveu, você foi e de fato, creu naquilo que Deus já tinha falado a respeito, da sua vida, na sua própria palavra. A palavra do Senhor, ela vem para trazer um norte. A falta de direção na vida das pessoas é porque as pessoas não estão conhecendo aquilo que Deus tem falado. As pessoas estão andando muito mais naquilo que, direcionando a sua vida, interessante que direcionam toda a sua vida. Muitas vezes, naquilo que está falando o youtuber, muitas vezes aquilo que está falando lá uma pessoa que talvez tenha conhecimento de causa, talvez a palavra dessa pessoa seja considerável, a palavra dela seja até boa, mas gente, a nossa vida ela deve ser delineada, ela deve ser direcionada, não pela opinião das pessoas, mas pela palavra do Senhor. Eu quero que vocês sejam também bem-sucedidos. Essa palavra aplica para Josué, essa palavra aplica para a minha vida, essa palavra aplica para a sua vida. Nós precisamos disso. A palavra de Deus é que vem nos dar norte, a palavra de Deus que vem nos direcionar. E nós vamos estar estudando mais sobre a escola de Deus nesses dias. E a gente vê que Josué, começo da vida dele, até o final da vida dele, porque ele insistiu, ele foi perseverante em dar ouvidos à voz do Senhor. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Quando você vê no final dos dias de Josué, o povo começou a olhar para outros deuses, e ele faz uma reunião com todo Israel, e ele fala claramente com aquele povo: se vocês quiserem ir atrás dos deuses que vocês conheceram além do Eufrates, vocês podem ir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Deus tem para você e para mim, que nós possamos tomar posse das promessas de Deus. Mas a gente precisa, primeiramente, eu vou ler a frase de novo para vocês. Toda promessa só faz sentido com um propósito. E todo propósito passa por um processo. Processo de Deus na sua vida é quando nós somos fortes em Cristo. Processo de Deus na sua vida quando nós somos corajosos o suficiente para crer naquilo que Deus já tem falado conosco. Processo de Deus na nossa vida quando nós começamos a valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso norte. A partir do momento que nós abraçarmos essa palavra, com certeza a nossa vida começa a tomar um rumo diferente. Por quê? Porque é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.